Graça e paz, irmãos e irmãs, ouvintes, queridos, queridas aí que estão do outro lado. Se você puder agora parar um pouquinho o que você está fazendo. De repente você está aí no seu horário de almoço. Talvez você foi para casa almoçar e antes de retornar por trabalho, se você puder um pouquinho parar agora e meditarmos juntos na palavra do Senhor. Como é bom poder começar a nossa semana, como é bom poder começar a nossa tarde, né? Vamos dizer assim, escutando aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Se você puder também abrir a sua Bíblia agora, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Diz assim, palavras de Jesus para nós, nesse iniciozinho de tarde, que eu tenho certeza que vai edificar, consolar e trazer paz ao seu coração. Palavras de Jesus dizendo o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero começar a minha mensagem nesta tarde trazendo uma frase de John Wesley, aquele que foi o precursor, o fundador do movimento metodista, que diz que todo cristão, todo pregador deve ter em uma das suas mãos a Bíblia e na outra mão o jornal, fazendo uma ilustração, uma alegoria sobre o que está acontecendo hoje na nossa sociedade e também pregando a palavra, lendo o que está acontecendo hoje nos nossos dias. E fazendo uma leitura rápida dos nossos dias hoje, meu irmão e minha irmã, se você for parar para perguntar ou se você for parar para conversar com algumas pessoas no seu dia a dia, você vai ver que se você já começar a perguntar para elas como vocês estão, como você está, algumas podem entrar no automático, né, e não serem sinceras com você e dizer, tá tudo bem. Mas a grande maioria hoje se encontra num momento de muito cansaço, não é verdade? Você se encontra hoje com algumas pessoas e o que você consegue extrair delas são essas palavras: olha, eu tenho andado ou estou andando com muito estresse, com muito cansaço, muitos afazeres, são muitas informações, né? Nesse mundo tecnológico onde nós vivemos, nesse mundo onde a gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Parar para descansar, parar para ter o seu momento, às vezes se torna raro, porque são muitos desafios, são muitos compromissos até que cada um aqui, ou que cada uma aí que está nos escutando enfrenta e precisa lidar com isso. E aí hoje, aqui essa palavra vai vir, eu tenho certeza, de encontro ao seu coração. Jesus está aqui fazendo um convite a um grupo de pessoas específicas. No seu caminhar, no que a tradição cristã diz, no seu momento aqui do Cristo, ou do Jesus encarnado, quando ele andou entre nós, ele falou a muitas pessoas. Ele falou à multidão quando ele se reúne ali, antes de chamar Pedro, né, para a sua vocação. Ele entra no barco e do barco faz ali o seu púlpito e começa a pregar para uma multidão ali na praia. E ele vai falando, enquanto teve aqui durante seus 3 anos de ministério, a vários públicos, a várias pessoas, falou especificamente aos seus discípulos, né? No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele trouxe ali ensinamentos, direções. Falou também, às mulheres. Enfim, vários momentos Jesus falou para pessoas específicas, mas também, em vários momentos, ele falou para várias pessoas ao mesmo tempo. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele vai direcionar a palavra dele a um tipo de pessoa específica.
Ele vai direcionar a voz, a sua atenção a um tipo de pessoas bem específicas. E que pessoas são essas? As cansadas e sobrecarregadas. Jesus agora não vai falar com a multidão, com todo mundo. Ele vai se dirigir àqueles que estão vivendo esse momento de cansaço e um sobrecarregar exaustivo. E qual que é a proposta? Se você for essa pessoa que está me escutando, se você estivesse lá quando Jesus fez esse convite, o que você perguntaria? Senhor, mas qual que é a vantagem? Qual que é o benefício de eu estar indo na sua direção? É que quando a gente se encontra na direção de Jesus, a gente vai encontrar alívio para nossas almas. Amém, meu irmão? E aí que bom que Jesus falou isso para nós, né? Que bom que ele direcionou essa palavra aos cansados e sobrecarregados. Mas, quando ele direciona essa palavra aos cansados e sobrecarregados, ele antes faz um convite: vinde a mim. Porque o cansaço exagerado, ele pode produzir em nós um afastamento. A sobrecarga, o cansaço, e você talvez está passando por isso, às vezes a gente não tem vontade de fazer nada, às vezes a gente não tem vontade de sair de casa, de estar com pessoas, de se movimentar. A nossa tendência, quando nós estamos cansados, é produzir alguns sintomas específicos, que é prostração, afastamento, isolamento, porque o cansaço produz isso em nós. Agora, Jesus, fazendo o convite de vinde a mim, ele está querendo que você se levante, que você se posicione, que você, saia da inércia, saia dessa paralisação, que você, quando se encontrar cansaço, em estado de cansado, você não se prostre a isso, porque é nesse momento que você vai se sentir tentado a querer parar. É nesse momento que você vai estar com aquela tentação de querer ficar prostrado, porque o cansaço produz isso em nós. Mas é nesse momento, meu irmão e minha irmã, talvez por isso que Jesus disse aqui no versículo 28, quando chegar o cansaço, quando chegar esse momento, não se prostre. Pelo contrário, se levante, saia da inércia, saia do comodismo, saia dessa paralisação espiritual e vá à presença de Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, vale a pena ir à presença de Jesus. O cansaço, ele é momentâneo. O cansaço, ele é passageiro. O que nós precisamos é focar a nossa alma e focar a nossa vida na direção certa. O cansaço, quando vem, quando aparece, quando chega na nossa alma, na nossa vida, ele tende a gente mudar de direção. Quando o cansaço vem, somos tendenciados a simplesmente viver para nós mesmos, viver na solidão, viver, em função do cansaço. Mas a palavra de Jesus para mim e para você aí que está me ouvindo do outro lado é: vinde a Jesus. Vinde a mim, todos vocês aí que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Meu irmão e minha irmã, não deixe que o cansaço, não deixe que esse momento ruim que você está passando paralise a sua vida. Pelo contrário, quando você se autoanalisar, quando você olhar para si e dizer: olha, estou cansado. Estou cansado, talvez, do trabalho, os filhos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que produz em mim esse cansaço. Meu irmão, não se prostre, se levante. O convite de Jesus para nós hoje é: vinde a mim. Vinde a mim. Você, essa palavra é para você. Essa palavra foi direcionada a um público específico lá atrás, de Jesus para essas pessoas. E essa palavra agora está sendo direcionada a você, meu irmão e minha irmã, que está me escutando agora. Não se prostre em meio ao seu cansaço. Se levante e vá à presença de Jesus. Indo na presença de Jesus, você encontrará alívio,
Porque no assunto alma, apenas o especialista consegue aliviar. No assunto interior, no assunto vida interior, apenas aquele especialista em almas que é capaz de aliviar a nossa alma. O versículo continua, no versículo 29, diz assim: olha, quando você estiver cansado e sobrecarregado, nós também temos a tendência de tomar sobre nós jugos. A gente tem a tendência de tomar sobre nós pesos que não são nossos. O texto vai ficar claro para nós, versículo 29, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O cansaço, essa vida de correria nossa, nos dá a tendência, às vezes, de tomar jugos e fardos que não são nossos. E o cansaço produz isso. E Jesus está direcionando a sua fala a essas pessoas que estão tomando fardos que não são seus, que estão tomando jugos que não são seus. E aí ele direciona agora a fala para essas pessoas: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E novamente ele fala: e achareis descanso para a vossa alma. Meu irmão e minha irmã, Jesus, nas suas narrativas aqui bíblicas, ele é muito pedagógico. Ele está dizendo: ei, nós precisamos aprender. Aprender. E o aprender, Jesus está aqui direcionando a palavra para essas pessoas que estão vivendo nesse momento de cansaço e sobrecarregados. Ei, aprenda com esse momento. Aprenda com o que você está vivendo aí agora. Não deixe de tirar lições do que você está enfrentando hoje. Aprenda com os seus momentos. Aprenda com as dificuldades que você está enfrentando. Não viva apenas simplesmente o cansaço, a dor e o sofrimento como algo assim que apenas vai passar. Eu sei que vai passar, mas enquanto não passa, enquanto você está ainda vivendo esse momento, esse cansaço, esse luto, essa dor, aprenda. O que o Senhor tem para falar com você? O que o Senhor tem para trazer nesse momento? Porque talvez são nesses momentos que a gente se encontra mais sensível à voz dele. Talvez são nesses momentos que a gente se encontra mais quebrantados a ouvir a sua voz e a ouvir o seu direcionamento. É nesse momento que o Senhor quer nos ensinar. Porque você sabe muito bem, você já escutou isso, talvez de outros pregadores. Às vezes a gente não precisa perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas a gente inverte a pergunta para: Senhor, para quê? O que o Senhor quer de mim através do que está acontecendo? O Senhor quer me fortalecer, Pai? O Senhor quer mudar a minha mente? O Senhor quer fazer de mim a metanoia? Você quer transformar o meu entendimento através desse cansaço, desse momento ruim que eu estou passando? Então, Senhor, me ensina. Aprenda. Porque Jesus vai falar aqui para nós: olha, aprendei. Aprendei de mim. Porque eu, diferente das outras pessoas, diferente do que o seu cansaço produz, eu vou produzir para você um alívio. E porque eu sou manso e humilde de coração, você pode se achegar a mim. E achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui não propõe um descanso para o corpo. Porque o descanso para o corpo, se você se encontra aí cansado, se você tem uma rotina muito pesada, de várias atividades, se você dormir, se você encontrar o sono bom, as horas necessárias para você dormir, você descansa seu corpo e amanhã você está novo, inteirinho de novo, para viver um novo dia. Mas Jesus aqui não fala descanso para o corpo. Jesus fala aqui descanso para a alma. E quantas pessoas não estão hoje com as suas almas descansadas? Quantas pessoas hoje não conseguem encontrar descanso para suas almas porque estão atarefadas, estão com o seu foco, estão com o seu olhar distraídos. E na distração, o que produz no nosso coração é
cansaços espirituais, cansaços de alma, meu irmão, paralisa todo o corpo. Se nós estamos cansados das nossas almas, pode ter certeza disso. O nosso corpo também se paralisa. O que adianta você estar com o seu corpo bem? Você investe hoje está muito comum, né, na sociedade, e tem que se cuidar mesmo, né? A questão da musculação, de estar bem com o corpo. Mas o que adianta você estar, sabe, em exercícios contínuos do seu corpo, da sua vida, sabe, externa, sendo que a sua alma está cansada, adoecida e precisando, sabe, de um aconchego do Senhor. O que adianta a gente ficar, sabe, correndo atrás de coisas externas apenas e não experimentar o cuidado daquele que é especialista em almas, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que me escuta, que você possa receber, sabe, essa palavra nesta tarde. O Senhor está de braços abertos para você, dizendo: meu filho, vinde a mim, vem a mim. Não deixe que o cansaço leve você à prostração, não. Vença isso daí. Vença esse momento ruim que você está passando e vem a mim. Porque, meu irmão e minha irmã, não adianta a gente ir para as drogas, não adianta a gente ir para a prostituição, não adianta a gente ir para lugares, não adianta a gente viajar. A gente pode rodar o mundo inteiro, você pode conhecer o mundo inteiro, mas se a sua alma estiver adoecida, se a sua alma estiver cansada, meu irmão, não adiantará nada. Vá àquele que é especialista em alma, que é Jesus Cristo. E no versículo 30, ele finaliza essa partezinha aqui dizendo para nós: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Troque, meu irmão e minha irmã, nesta hora, o fardo com Jesus. Talvez o cansaço que você está vivendo agora seja um acúmulo de fardos que talvez você não está aguentando mais. Fardos que talvez você não está conseguindo levantar mais. Troque o seu fardo com Jesus. Jesus está direcionando a palavra dele para você nessa tarde. É específico, meu irmão. É para você que me escuta aí, você cansada e sobrecarregada. Troque aí o fardo, sabe, com Jesus. Deixa ele conduzir o seu caminho, deixa ele conduzir a sua vida. Deixa ele direcionar o seu caminho a lugares tranquilos, a águas cristalinas, que você, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã querida, encontrará descanso para a vossa alma. Eu me lembro quando Jesus está numa casa pregando, você conhece muito bem esse texto? De repente ele está ali pregando e se forma um buraco no telhado e alguns amigos ali decidiram levar aquele homem paralítico à presença do Senhor Jesus. Esse texto é conhecido como o paralítico de Cafarnaum. Então, aqueles amigos decidem levar aquele homem à presença de Jesus, porque ele sabia que, levando a presença de Jesus no lugar certo, alguma coisa ia acontecer. E aí eles decidem subir o telhado, fazer aquele esforço tremendo de levar aquele rapaz à presença de Jesus. E o esforço dele, sabe, de sair da inércia, de sair do comodismo, fez aquele homem viver uma experiência extraordinária. Esse texto fala muito de Jesus. Jesus gostava muito de ficar em casas, nas casas das pessoas, enquanto passou por aqui, no seu ministério. Ele gostava de pregar, de estar nas casas, de estar envolvendo com pessoas, e de repente aquele telhado abre e eles trazem aquele homem na corda e chega à presença de Jesus. A primeira palavra que Jesus declara para aquele homem não é levanta e anda, mas a primeira palavra que Jesus fala para aquele homem é os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus direcionou primeiro a palavra à alma e depois para o corpo? Por que Jesus direcionou as palavras de perdão? Porque Jesus é especialista em alma. Jesus é especialista em interior dos homens e das mulheres.
Quando ele olha para aquele homem, ele viu a necessidade. Olha, esse homem primeiro precisa de perdão. Esse homem primeiro precisa aceitar o perdão de Deus para a vida dele. E ele fala assim: ei, rapaz, os teus pecados foram perdoados. Especialista de alma como Jesus é, ele direciona as palavras dele primeiro para o coração daquele homem. Porque Jesus sabia que o que paralisa o ser humano não é uma doença física. Jesus sabia que o que paralisa o homem não é você não andar. O que paralisa o homem são cansaços de alma e pecados não perdoados. Jesus sabia disso. E ele direciona aquelas palavras para aquele homem dizendo: ei, seus pecados foram perdoados. Isso gerou um burburinho ali dentro daquela casa. Estavam ali mestres da lei, pessoas intérpretes da lei. Fala: quem é esse que pode perdoar pecados? Aí então, depois dessa fala de Jesus, ele diga: o que é mais fácil então dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Jesus primeiro vai na alma. Depois ele ajuda no corpo daquele homem. E aí, ao finalizar aquela história, ele fala: ei, levanta e anda. E no finalzinho da sua fala, ele fala assim: e pega a tua maca e vá para a tua casa. Esse pegar a maca é como se fosse Jesus falando: vai. E aqui no texto que nós usamos é: faça alguma coisa, vinde a mim. Encare agora o que você tem para encarar, meu amigo. Assuma agora as suas responsabilidades. Não viva agora em função apenas daquilo que antes você ficava prostrado. Aquele homem vivia em função da sua maca. Aquele homem ficava apenas prostrado, vivendo o seu cansaço, vivendo ali, sabe, a sua prostração em cima de uma maca. A maca antes o dominava. Agora é o homem que domina a sua maca. Agora é o homem que assume a responsabilidade, porque Jesus foi claro para ele: ei, levanta, mas leva a sua maca, para que todos se vejam, para que todos entendam o que eu fiz na sua vida. Eu não só restaurei a sua vida, eu não só restaurei o seu interior, o seu coração, mas também eu te lancei para a sua vida social, para o seu cotidiano. Eu te lancei novamente para você poder experimentar, sabe, a vida em plenitude. Meu irmão e minha irmã, Jesus é capaz de fazer isso para você nessa tarde. Jesus é capaz de fazer isso para você hoje. Abra seu coração. Deixa ele entrar. Permita Jesus viver com você. Porque eu tenho certeza que ele vai curar coisas da sua alma. Eu tenho certeza que ele vai restaurar o seu interior. Eu tenho certeza que ele vai trazer paz ao seu coração. Eu tenho certeza que ele vai trazer alívio ao seu cansaço. Eu tenho certeza que ele, como especialista de alma que é, ele sabe tudo que você está vivendo. Ele sabe tudo que você está passando. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe se vencer pelo cansaço. Aquele homem precisou, aquele paralítico precisou assumir as suas responsabilidades. Agora não é mais o cansaço e a maca que o domina. Agora, quando a vida interior é restaurada, quando os pecados são perdoados e quando Jesus trata da nossa alma, do nosso interior, o que nós fazemos agora é levantarmos, assumir a nossa responsabilidade e viver a nossa vida e caminhar. Meu irmão e minha irmã, você não vai parar. Esse cansaço não tem o poder de paralisar você. O que você está experimentando na vida não vai impedir você de viver experiências extraordinárias na presença de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que você, nesta tarde, possa, no nome do Senhor Jesus, encontrar em Jesus esse descanso. Que você possa, nessa tarde, nesse iniciozinho de tarde, encontrar esse descanso necessário para a sua alma. Aquele homem, ou talvez aqueles amigos, entenderam, e eu estou aqui hoje como um amigo seu. Talvez você não me conheça, mas eu estou aqui como um amigo. A função do amigo, a função daqueles que conhecem Jesus, é fazer discípulos para Jesus, né?
Como pastor, eu digo isso na nossa comunidade, nós não fazemos discípulos para nós mesmos. A gente faz discípulos para Jesus, como bons amigos que nós somos. E aí os amigos lá entenderam que levar a presença de Jesus era o melhor caminho para aquele homem. E eles venceram todas as dificuldades, eles não deixaram que o cansaço, aqueles amigos não deixaram que o cansaço vencesse, que o desânimo vencesse. Se eu perguntasse para você, rapaz, deu trabalho colocar aqueles homens lá em cima, aquele homem lá em cima, deu muito trabalho. Mas eles não foram vencidos pelo cansaço. Eles entenderam que era necessário vencer, avançar, porque o Senhor iria fazer o milagre. Meu irmão e minha irmã, que nessa tarde você receba essa palavra, que você possa abrir o seu coração para isso que Jesus disse para nós aqui hoje. Palavra específica a um povo específico: vinde a mim, vocês que estão aí cansados e sobrecarregados, que eu trarei descanso para você e alívio para suas almas. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.